Hoje nós temos a alegria imensa de ter para um bate-papo no programa Encontro Fraterno, Haroldo Dutra Dias, o nosso querido palestrante de Minas Gerais, que esteve conosco no 29º Congresso Espírita de Goiás, abordando o tema Paulo, de Tarso a Roma, a trajetória do cristão. Verifique a partir de agora como foi esse bate-papo. Haroldo, o tema que foi tratado, ou que está sendo tratado no Congresso Espírita de Goiás, é Senhor, o que queres que eu faça? Sim. Na visão social, evangélica mesmo, como é que nós colocamos essa dimensão, essa compreensão, não é, da pergunta que Paulo faz a Jesus, naquele momento em que ele o vê adiante de Damasco, no cotidiano, nas atividades religiosas? Como é que você vê essa questão para nós? Pois bem, Paulo, antes de encontrar Jesus às portas de Damasco, ele, por ser um doutor da lei, era um homem que estudava a cultura do seu povo e as profecias bíblicas que estão nos livros dos profetas do Velho Testamento. Portanto, ele já tinha uma ideia do que seria o projeto do Messias. Quando viesse o Messias, qual seria o projeto? E nessa tradição profética do povo hebreu, a expectativa é de que a atividade do Messias seria uma atividade que englobaria o mundo inteiro. Seria uma atividade de trazer todas as nações para o conhecimento de Deus, do Deus único, e para o conhecimento das leis divinas que regem esse mundo. E, portanto, a expectativa era de que o Messias implantasse na Terra, finalmente, o chamado reino de Deus, ou o mundo vindouro, o Olam Rabá, o mundo da paz, da fraternidade, do amor, onde não houvesse mais espaço para o mal. Essa era a expectativa. O que não se sabia era quando viria o Messias, quando o Messias chegaria, e não se tinha uma ideia muito clara de qual seria o processo que ele utilizaria para levar o mundo do estado em que ele estava, pleno de maldade, de violência, de ódio, de divisão, para um mundo de fraternidade, de paz, de justiça. Paulo é apresentado ao cristianismo que insistia na mensagem de que Jesus era o Messias esperado. Mas o Messias que Jesus representava era um Messias que se chocava com certas expectativas, incluindo a de Paulo. Porque naquele momento eles já imaginavam que o Messias seria um general romano, guerreiro. A moda a moda de um general romano. E quando ele encontra essa figura de Jesus, aquilo não faz muito sentido para ele. Não faz muito sentido porque ele não entende como que um homem com aquelas condições e morrendo naquelas condições vai implementar o projeto de conduzir o mundo a um mundo de paz e do bem. Ele não entende isso. Às portas de Damasco, ele sofre o grande choque da sua vida, porque ele presencia o Messias na sua glória espiritual. Então, em frações do segundo, ele é obrigado a revisar os seus conceitos. Olha, de fato, eu estou diante do Messias prometido. Esse é o Messias prometido. Eu estou presenciando. Essa aparente fragilidade dele foi uma pegadinha. Né? Foi uma aparência. Na verdade, ele se diminuiu. E aí ele deve ter conectado todos os textos, porque Isaías já tinha falado isso, que o Messias se diminuiria. Ele não mostraria a sua glória. Ele se faria pequeno em solidariedade aos sofredores. Essa era a mensagem de Isaías. Então ele fala, pronto, fez todo o sentido. Ok, se fez todo o sentido, e o projeto de mudar o mundo? E o projeto de conduzir esse mundo que está mergulhado na violência, na injustiça, na divisão, no separativismo, como que ele vai conduzir agora? Aí vem a pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Eu sei que o Senhor tem uma obra gigantesca pela frente, eu não vou escolher a tarefa. Porque eu sei que essa obra é grandiosa, é a obra da renovação do mundo.
E naquele momento ele deve ter percebido que não seria uma obra automática, não seria uma obra miraculosa. Quer dizer, Jesus não chegaria como um mágico que encanta os olhos, estala os dedos e o mundo se transforma. Seria um processo de transformação. Né? E é fantástico, né? Porque ele fala, o que queres que eu faça? Quer dizer, nesse teu projeto grandioso, me encaixa. Né? Me dá uma parcela, porque eu tenho certeza que a obra é grandiosa. E Jesus então fala para ela, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito. Reforçando esse aspecto de sequência, não tem nada automático aqui. Nem tomar consciência do que você deve fazer é automático. Você vai se conscientizar da função que eu reservei para você no processo. É maravilhoso, porque no fundo Jesus tentou dizer isso, mas muitos não compreenderam quando ele conta da parábola do grão de mostarda. Que ele fala que é a menor semente, mas que ela se transforma numa árvore frondosa. Ele está fazendo uma referência à obra renovadora dele no mundo. É uma obra que começa como uma semente, mas que ao longo do tempo essa planta vai se robustecendo até a transformação completa do mundo. E o que nos causa assim, surpresa é saber quando nós pegamos as psicografias de Chico Xavier na família do Rômulo Joviano, 1941, na data do recebimento do Paulo Estevão, quando eles falam, olha, está havendo um seminário no mundo espiritual, está vindo Paulo, Estevão, Nélio Luz falando, né? E eu fui selecionado para participar do seminário. E só posso dizer o seguinte, eles continuam trabalhando mais intensamente do que nunca. Aí dá o que pensar. Porque você imaginar que Paulo hoje espírito, com as potências e com os mecanismos que ele tem, continua trabalhando mais intensamente do que quando ele estava encarnado, a obra é realmente gigantesca. É uma obra grandiosa. Como entender Paulo para ser escolhido como divulgador do cristianismo? Justamente porque ele que era apaixonado, orgulhoso, impetuoso, não parece até um contrassenso se tinham apóstolos mais amorosos? Como que a gente pode entender isso? Quando a gente começa a refletir, é claro que a gente não consegue ter uma compreensão completa disso, de por que Jesus faz essas escolhas, por que ele escolhe 12, por que ele não trabalha sozinho, por que ele monta uma equipe. As razões que o levaram a escolher estão muito acima até da nossa compreensão humana, porque nós estamos falando de um espírito de uma grandeza enorme. Mas algumas coisas a gente consegue fazer uma reflexão. Para cada gênero de tarefa, você precisa de um gênero de temperamento. Uma pessoa amorosa, pacífica, não teria a energia necessária para a obra de Paulo. A obra de Paulo requeria um temperamento fogoso, um temperamento apaixonado, impulsivo, inflexível, teimoso, que vá até o fim, porque outra pessoa, por exemplo, Barnabé no lugar de Paulo, não daria conta. Não é? As barreiras, as dificuldades seriam muito intensas e isso requeriria um temperamento intenso. Então, quando eu leio isso, eu penso o seguinte, que não há ninguém mais adequado para viver sua vida do que você mesmo. Quer dizer, a gente nasce com todo o instrumental de temperamento, de sentimento, de personalidade para o desempenho da nossa vida. Quer dizer, qualquer outra pessoa que fosse colocada na nossa posição, ela não daria conta dos desafios. Então a questão não é o temperamento que eu tenho, não são as energias que configuram a minha personalidade, é em como que eu coloco isso em funcionamento. Né? Paulo, não é problema ele ser apaixonado, entusiasmado, emotivo, e ele tem emoção à flor da pele mesmo. Esse não é o problema. O problema é como ele lidava com isso. Porque ele estava usando esses potenciais para ferir, para diminuir, para disputar. E ele precisava canalizar essa força e essa energia para construir, sem ferir, para realizar.
E esse é o grande desafio de Paulo. Quer dizer, a grande jornada de Paulo é de encontrar a medida. É de alguém que precisa dosar a si mesmo. Né? Ele precisa aprender a ser ele mesmo. Conhecer-se, expressar-se, sem imaginar que o seu modo de ser deva ser a regra. Porque, na verdade, o Criador espera a diversidade. Então, não pode ser só vermelho, não pode ser só verde, não pode ser só amarelo. Nós precisamos do arco-íris. Nós precisamos da diversidade. Há vários gêneros de tarefa e há gêneros de temperamento adequado a cada tarefa. Quando ele entendeu isso, ele começa a se entrosar. Isso no final da vida dele. Ele começa a entender a missão de Tiago menor, ele começa a entender a missão de Pedro, a missão de João, de Maria, de todas aquelas figuras, e mais bonito ainda, ele se encontra nesse conjunto. Né? Quer dizer, onde ele pode somar, onde ele pode articular, onde que ele pode se movimentar, sem interferir na missão do outro, mas também sem ser omisso na sua própria missão. É desafiador, isso é desafiador. Né? Mas ele é o vaso escolhido porque Paulo é a mente mais universalista que há naquele momento. Ele é o homem que tem a maior habilidade de diálogo com o mundo, com todas as culturas, com todas as crenças, com todas as línguas. Ele está formatado para esse diálogo universal. Ninguém mais está tão preparado quanto ele. E como Jesus precisava, naquele momento, universalizar a mensagem cristã, tirá-la dos estreitos limites da etnia hebraica, para levá-la para o mundo, o vaso, quer dizer, esse recipiente que vai levar, e ele tem noção disso, é lindo, né? Ele sabe que é um vaso de barro. Né? Ele sabe que quando a água cai nele, ela vai sujar um pouco. Ele tem consciência dessa fragilidade, mas ele chega a uma equação maravilhosa. Trazemos essas verdades em vasos de barro para que a glória não seja do vaso, mas de Deus. É fantástico. Paulo foi lançando mão dos meios que ele tinha à disposição. As viagens, a fundação das comunidades cristãs, mais adiante as cartas, sempre na preocupação de divulgar e também de manter a inteireza dos ensinamentos de Jesus naquele momento, transportando esse desafio para o cristão da atualidade. De que meios nós precisamos lançar mão para disseminar a Boa Nova, o Evangelho no mundo, ao mesmo tempo também guardando a inteireza desses ensinamentos. Pois é, Gabriel, essa eu acho que é a grande reflexão. Né? E eu acho que esse é o propósito de ter sido permitida a obra Paulo Estevam. A gente fica pensando, por que a espiritualidade superior permite, e o próprio Paulo, porque se em 1941, como está registrado na psicografia de Chico Xavier, Paulo, Estevão e todas aquelas personagens estavam visitando Pedro Leopoldo, fazendo seminário no plano espiritual, havia uma supervisão dessas entidades com relação à obra que se materializava no mundo. Por que a obra? E eu penso porque nós vivemos hoje o que eles viveram naquela fase do cristianismo. Então era preciso recuperar esse espírito que vigorou naquela época para os dias de hoje. E aí a gente começa a pensar, né? Uma das características de Paulo. Primeiro, Paulo era 100% afetivo. Eu acho que é um valor que nós precisamos recuperar. Não é? A afetividade é algo pouco trabalhada na direção do trabalho espírita. Às vezes a gente planeja com muita habilidade, a gente articula com muita habilidade, mas o amor, o afeto, a proximidade, o cuidar, né? E o Paulo, ele fala, assim, tem falas de Paulo que são, seria um escândalo. Né? Ele escreve para a comunidade assim de gado, vocês querem que eu vá aí com carinho ou com vara? Imagina, né? É quase que um pai falando, vocês querem tomar uma surra ou estão querendo um agrado? Né? Mas no fundo, era também ele expressando esse afeto. Ele não criava simplesmente uma comunidade, não. Ele criava laços afetivos e ele se sentia responsável por aquelas pessoas
ele se sentia responsável pelo trabalho, ele estava em contato, ele estava orientando, e isso eu acho que é um grande diferencial do Paulo. Porque as pessoas se vinculam pelo sentimento. A gente vê isso. Quando há uma liderança ou há um trabalho, elas se vinculam pela qualidade do sentimento, pela qualidade dos vínculos afetivos. E esse é um grande ganho de Paulo. Segundo, ele era claro e firme. Quer dizer, com Paulo não tem meias palavras, né? Não é. Não é. Não é? E ele corre o risco de equivocar-se, mas ele nunca comete o erro de não se posicionar. Eu acho isso encantador em Paulo. Quer dizer, que algumas vezes ele age desastradamente. Por exemplo, quando ele chama a atenção de Simão Pedro em público. Quer dizer, o que passou pela cabeça dele ali naquele momento? E foi preciso todo um trabalho da espiritualidade para consertar esse arroubo dele. Mas ele se posicionou. Ele se posicionou e Simão Pedro teve a grandeza de reconhecer. Paulo está certo, eu realmente estou errado. Errei. Vou corrigir. Né? Agora, Paulo, por favor, abra aí a mensagem, vamos ler a página e dar sequência, né? A experiência de Simão. Mas ele se posiciona, ele coloca o que é, ele coloca o que não é. E ele enfrenta problemas, que nós enfrentamos hoje. Por exemplo, problema do personalismo. Ele chega em alguma igreja, por exemplo, de Corinto, em que as pessoas falam assim, olha, eu sou de Apolo. Eu sigo Apolo. Aí o outro fala, não, eu sigo Paulo. O meu líder é Paulo. Aí o outro fala, não, meu líder é Pedro. E tinha um quarto grupo, que por mais hilário que pareça, era o grupo que seguia Jesus. É quase que surreal, né? E o Paulo se posiciona. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, nós podemos admirar líderes, nós podemos respeitar o trabalho deles, mas idolatria nunca. Nós estamos a serviço de Deus. E, portanto, o trabalho é único. Quem é de Apolo está fazendo o mesmo trabalho que quem segue Pedro. E isso é tão atual hoje para o movimento espírita. Isso é tão atual, né? Quando as pessoas perdem o propósito para seguir pessoas. Né? Elas se encantam com criaturas humanas e perdem o foco da mensagem e da transformação interna. E Paulo aborda essa questão. Quando ele fala na igreja de Corinto, por exemplo, que a igreja de Corinto é uma coisa curiosa, né? Uma igreja de muita intelectualidade, nós estamos em Corinto, na Grécia, muito intelecto, capacidade financeira alta e uma mediunidade transbordante. O fenômeno mediúnico em Corinto é avassalador. E ele chega e fala, não adianta nada disso. Não adianta o intelecto que vocês têm, não adianta o dinheiro, não adianta essa mediunidade abundante, se não tiver amor, não adianta. Essa capacidade de ir no ponto, né, de ir na ferida para curar, ir na ferida para fechar a cicatriz, é algo que faz falta hoje. Faz falta para a gente e a gente percebe que ele é a grande inspiração mesmo, essas questões são atuais. O que ele abordou nas cartas são questões prementes e a gente precisa voltar a Paulo para retomar os rumos e conectar com esse espírito apostólico, né, com esse espírito missionário de entrega, de amor, de ideal, do ideal que ultrapassa o interesse pessoal e passa a visualizar o bem comum, né? Eu acho que é o nosso grande sonho, né? E é o sonho deles, né? É o sonho deles. Eu sinto que eles fazem de tudo para estar perto da gente. É a gente que coloca barreiras. Né? O Chico dizia, muito lindo, ele fala assim, você quer um contato com a espiritualidade superior? Pensa uma oitava acima. Eleva sua vibração uma oitava acima, você vai ter o contato. Quer dizer, o problema não são eles, são a gente. Né? Eles estão aí tentando inspirar, tentando trazer essa energia, só precisa a gente dar um passo. Né? Dar um
pertinho para poder usufruir desse influxo. Nós vamos então te agradecer imensamente, ficando por aqui. Eu agradeço. Sua participação foi maravilhosa e esperamos tê-lo novamente no nosso programa. A honra é toda minha. Eu mando um abraço para todos que estão assistindo. Jesus inspire e ampare a todos nós. Obrigado, Haroldo. Desejamos também bom êxito, hein, meu amigo. Obrigado. Que essa simplicidade, profundidade de abordagem possa sempre pontilhar o teu caminho. Deus quiser. Muito obrigada. Estou sem palavras. Só embevecido aqui. É culpa do Paulo, né?